Está começando mais um Giro Total aqui no YouTube da CBN Floripa. CBN Diário que passa agora a se chamar CBN Floripa e teremos muitas novidades na nossa programação e o Giro Total segue aqui firme e forte, certo, Jéssica Sescon? Certo, estamos firme e forte, Cheguei com ali. certeza. Com certeza, mais do que nunca. Show de bola. Rodrigo Faraco, mais um Giro Total. Vamos lá, vamos em frente, agora com essa nova marca, que já é uma marca que já está estabelecida, né? Porque muitas vezes a gente deixou de falar CBN Diário e falou, não, na CBN Floripa. Então pegou e agora vamos com tudo. Show de bola. Chico Lins, cabelinho da régua da semana é do Chico Lins. Passou no Luizinho. Passei no Luizinho. É permuta lá ou tem que pagar? Eu tentei, mas não consegui. Ele tá trocando por entrevista no estádio. Eu tentei, pensei que ia ter pelo menos um descontinho, mas nada. Luizinho, continua tentando. Show de bola. E a audiência tá aumentando, viu, Luizinho? Pode olhar os números aí que daqui a pouco vai valer a pena essa permuta aí do Corte. Luizinho virou personagem. Show de bola. Aproveitando, antes da gente começar, já pedindo pra você deixar o seu like aí e se inscrever no canal da CBN Floripa. Se você ainda Joinha. não é inscrito, deixa aquele joinha e o comentário aí sobre os temas do programa. Bora lá, Chico Faraco. Ô, Chico Faraco. Roda a vinheta. Eu criei um monstro, né? O Chico Faraco. E o É um Rodrigo híbrido dos dois e tal. Ei, Rodrigo Lins. parente do Filco. Filco Lins. Chico Lins. Toca, não registra e vambora. Vamos, piada interna. Jéssica. Começou a piada do tiozão. Ah, a pupila tá em dia hoje, dá pra ler uma? Hoje pra eu vou conseguir ler. É a minha pupila. Vamos ver. Ó, piada de tiozão 1. Já agora. Pelo menos O essa Chico- foi uma o piada Chico bonita. hoje deram corda Piada nele. poética, piada poética. Saideira? Saideira. Já? Seleção brasileira faz Chega. o diretor já quer encerrar o programa, mas vamos lá. Seleção brasileira faz o último jogo no Brasil antes da Copa. O time do Tite está pronto? Ó, só pra ilustrar a nossa resenha aqui, eu vou falar a provável escalação. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana, Casimiro, Fred, Lucas, Paquetá, Antony, Vinícius Júnior e Neymar. O time do Tite tá pronto para a Copa, ô Faraco? Não tem muito Não. mais jogos, né? Não, meio de campo, eu acho que ele vai mexer pouco nesse meio de campo aí pra Copa do Mundo. Que são jogadores de confiança e que tem jogado bastante. Paquetá foi a grande novidade aí nesse ciclo. O Fred foi uma aposta. O Tite bancou bastante o Fred e ele vem Vocês da correspondendo. imprensa criticaram, meteram o pau Não, no o Fred Tite. estaria no meu grupo, mas ele não estaria no meu time. Eu acho que outras escolhas podem ser melhores para a seleção brasileira, como o Gerson, como o Bruno Guimarães, que também estão no grupo do Tite. Mas ele tem a confiança do Fred, que também entrega um grande trabalho. O Fred é um grande jogador. Eu acho que esse meio de campo ele vai mexer pouco. Agora, o ataque e a defesa ainda tem que ter ajuste. Chico, Oi. te inspira confiança a seleção brasileira já ou ainda não? Não, eu acho Ou que inspirará o Brasil em algum compete. Eu acho que o Brasil vai competir bem. Eu acho que nessa- essa é a pergunta que eu queria fazer. Eu acho que o Brasil compete bem, tem alguns jogadores que apareceram, surgiram nessa reta final aí, como o Rafinha, que não está nessa convocação, mas o Antony está muito bem no Ajax. O Vinícius Júnior, essa temporada, é um dos melhores da Europa, um dos melhores do mundo. O Neymar recuperando, tentando recuperar a sua forma. Eu acho que se o Neymar estiver bem, as nossas chances crescem bastante. Concordo com o Rodrigo, meio de campo eu acho que ele vai mexer pouco. Talvez aí a zaga dificilmente vai. O Thiago está muito bem, surpreendentemente bem, chegando já próximo da Copa do Mundo. A gente não imaginava isso lá quando terminou a Copa da Rússia. Na lateral direita é que não tem muita opção, porque o Daniel, que vai entrar nos minutos. Você acha que o Daniel vai mesmo? Não, o Daniel vai. Eu acho que o Daniel e Danilo pela lateral direita. Na esquerda eu acho que não vai o Arana. Eu acho que o titular da lateral esquerda vai ser o Alexandre. Eu acho que o Arana e o Alex Telles, que estão nessa convocação, eu acho que eles vão disputar a segunda vaga. Então deve ser um teste, deve jogar o Arana num jogo, o Alex Telles no outro. Mas eu acho que o grupo está E aí. o Renan Lodge, ficou? Já era?
reapareceu nesses últimos jogos do Atlético de Madrid, mas ele teve uma temporada abaixo. Agora ele está voltando a ser o Renan Lodge. Parece assim que porque eu gosto do Renan porque Lodge, o Brasil perdeu a Copa América um erro dele, no setor dele, que não foi só um erro dele. Foi um erro na origem. Ele foi descartado. Mas eu gosto do Renan Lodge, tá? Eu acho até o Renan Lodge mais jogador do que o Alex Telles, por exemplo. Bem mais. Sabe? Mas agora ele perdeu espaço no Atlético, recuperou agora, foi muito bem nessa reta final aí do Atlético na Champions, na reta final da classificação. E a minha zaga seria Marquinhos e Militão, e não Thiago Silva. Mas aí tem uma questão de hierarquia forte, sabe? O Thiago tá bem, não é? O Thiago não tá porque é o Thiago. Não, aí é escolha, né? Ele tá. Mas não vai ser o problema do Brasil. É a mesma questão em relação ao Fred. O Thiago bem na seleção brasileira, Desculpa, porque ele gente. costuma dar pane, né? Desculpa, uma mão na bola, assim, de vez em quando. A questão do choro, que ficou marcado em 2014, se não me engano. Isso aí pra mim é o de menos. É o de menos, gente. Pô, eu vou falar. Não, mas não é... Foi contra... Eu tava nesse jogo no próprio Chile, né? Foi contra o Chile no Mineirão. Eu tava nesse jogo lá. Cara, tava uma atmosfera no estádio de um pânico se o Brasil perdesse. Uma Copa do Mundo, a gente não tinha... Todos aqueles caras que estavam no Mineirão, não tínhamos assistido uma Copa do Mundo em casa. O Brasil tinha a chance de passar para para a semifinal naquele... Contra o Chile? Para as quartas? Para as quartas. E aí, no último minuto da prorrogação, no último minuto da prorrogação, Pinilha, pode ser, meteu uma bola na trave. Assim, eu vendo aqui, eu estava atrás do ele gol. Tatuou o lance e tudo, né? Cara, que tava um pânico. Pô, acabou, ali, teve aquele alívio. O Thiago chorou. Eu não acho pecado ele é emotivo, um atleta né? chorar. Todo treinador fala que trabalhou com ele, que ele é muito emotivo. Foi alívio, não foi de emoção. Foi um alívio. Né? E ficou marcado. Eu acho o Thiago um grande jogador. Ele ficou marcado mais pela questão de bola na mão, que isso aí 2 ou 3 lances que ficaram marcados. Mas ele, cara, ele tá jogando demais no Chelsea e não vai ser problema se for ele e o Marquinhos, também não vai ser problema se for o Militão. O Brasil não vai ter problema na zaga. Até porque tem o quarto jogador, é o Gabriel, pode ter aí, voltar o Lucas Veríssimo. Tem jogadores aí que têm condições, sim. Jéssica, só antes de você falar, mais uma pergunta. Sobre o Tite, comandante Tite, que inclusive participou do 4 em Campo recentemente, né? Fez uma palhinha lá. Tá duvidando? Boa. Pode olhar lá nos vídeos do 4 em Campo que teve isso. Vê no Spotify. Isso, no Spotify. Spotify. Você acha que o fato dele já ter anunciado a saída dele no pós-Copa influencia positivamente ou negativamente ou não muda nada? Assim? O Tite ele tem um comando meio família, assim, né? E talvez o grupo pense, vamos entregar isso pro treinador que vai se aposentar depois, né? Talvez tenha isso, né? Um elemento a mais aí pro time lutar. Mas o Tite, não sei, tá testando agora o Neymar de falso 9, né? E pra mim, eu concordo com o Chico, não é defensivamente o grande problema do Brasil. Eu acho que existe um imbróglio ali no meio campo e nessa conexão com o ataque. O Neymar de falso 9 pode dar muito certo, pode tirar o engessamento do Brasil lá na frente, mas também ele pode deixar um buraco lá, pode faltar alguém. Então vai depender muito da inteligência e da mobilidade dele para preencher esse espaço, mas também participar das jogadas ou algum companheiro, né, assumir esse espaço por ali quando ele sair para construir. Então é interessante pra gente ver essa seleção jogar, mas a verdade é que muitas vezes a gente viu a seleção com pouca criatividade, né? Não conseguindo ter a mobilidade esperada, num nível de sul-americano, né? Que não é o mesmo nível das equipes europeias, então, das seleções europeias. Então a gente ainda não sabe muito o que esperar desse Brasil, mas geralmente quando o Brasil tá assim, diz que o Brasil cresce na Copa, né? Então pode ser que seja um ponto positivo. Acho que nessa escalação de hoje, queria o Bruno Guimarães. Acho que seria a principal peça ali que tá faltando, né? Mas vamos ver se a seleção vai bem com esse falso 9. Sabe que o Danilo, ele tá vendo o nosso programa e ele falou, ufa, ninguém falou de mim. Porque pra mim, a principal ausência, lacuna, é a lateral direita. Sim. Sim. Mas é que ele vai ser ele vai ser o as laterais, mas principalmente a lateral direita. Se fosse ter uma carência, assim, de lateral. Porque aí a gente não tem ninguém. 4 anos. Tem o Danilo e o Daniel Alves e não tem mais ninguém. O lateral direito que surgiu, apareceu, mas também não foi assim, olha, é o Guga. E o Emerson Royal, que tá lá no Tottenham. Passou rapidamente pelo Barça, teve no Mas Betis. O Guga nem sempre foi titular. Não, eu tô falando de jovem. Um jovem que apareceu na lateral direita. O Guga pintou, olha, Atlético, mas perdeu a posição pro Atlético pro Mariano. Mariano que... Quem fazia a lateral direita, mas hoje é um espetacular meio de campo, o Fabinho. Tem o Wanderson, que pode ser que cresça agora, que tá no Mônaco, né?
Mas ainda Tem que aparecer. Ainda tem um caminho pela frente. Eu imagino que Zé Mário aí, eu imagino que o Daniel É. Alves não estará em 2026. Imagina. Então, se bobear, ele vai jogar. Lembrando que Brasil e Chile entram em campo às 8h30 da noite nessa mesma quinta-feira que a gente tá gravando esse vídeo. Nosso vídeo entra às 8, você assiste o giro total e depois já emenda no jogo da seleção. No mesmo Maracanã do Brasil e Chile de Rojas e a fogueteira, né? Pois é. Faraco? Grandes memórias daquele 1989 para 90, né? Eliminatórias para a Copa da Itália. Da Itália. Quem não se lembra? Jéssica, provavelmente. Que não era Eu não lembro. Faraco. Sou Quando eu? começar a resenha, tiozão, você corta também. Não, porque Já pega quando- a corneta do Rafa. Eu fico Antes de a gente deixa, entrar no deixa. ar, a gente estava conversando sobre a Copa de 90, que nós Copa temos Mazzaroni. nós temos um gosto diferente do geral da Copa de 90. Eu gosto da Copa de 90. Você acha que foi tão fraca como dizem, assim? Eu não sei se é memória afetiva, que é a primeira Copa que eu lembro na minha vida, mas eu acho ela maravilhosa. Não, foi uma coisa, porra. Foi o lance do Maradona, né? Cara, a primeira Copa que eu lembro é 98. Mazzaroni, cara. Mas a Copa não se resumiu a É isso. isso, Não, pô, não, você não, tem, não. né, a seleção de Camarões, tem É, René não, a Higuita Copa, na Colômbia, a Copa, todas as Roger Copas são Milá. legais. É, cara. verdade. Pô, todas as Copas são boas. Complicou. O leve favoritismo do Figueirense passa para o Camboriú depois do empate no primeiro jogo? Vocês, no debate diário, junto com o nosso querido... Opa, tudo bem? Nosso diretor teve um pequeno acidente, O mas tá tudo nosso certo. diretor acaba de falecer. Batista, é você? Tá tudo bem com o Rafa, graças a Deus. Vocês falavam no debate diário com o grande Carlos. Luan Carlos, desculpa. Aliás, ele me impressionou muito positivamente, assim, o jeito dele falar, até intelectualmente, assim, o que ele entende por futebol, como sendo além... Vocês estão se olhando? Não, tô me olhando. Tem algo acontecendo aqui. Não. Nada, tu tá inventando história. Mas assim, o Chico com esse cabelo novo, ele tá impossível. Aliás, pequeno parênteses, o Chico foi chamado na live do 4 em Campo de Patrick Swayze de Florianópolis. Aí fica difícil, né, Chico? O que eu vou falar Não esperava pra menos. Não, eu tenho que ver dançando para provar. Boa. 10 de 10. Dor de dente? Ai, que bobagem. Dor de dente. Vai lá. Dor de dente. Vamos. Figueirense, voltando ao Figueirense. Se havia um pequeno favoritismo, o Luan conseguiu reverter isso, né, cara? Deixa eu falar então um negócio que eu até tinha que falar no debate, acabou não casando ali. O Luan, ele faz um grande trabalho no Camboriú. Ele realmente nas entrevistas, ideias claras, a forma de se expressar. Mas no campo, no jogo, pela primeira vez eu vi no campo, no estádio, ele passa do ponto. Alguém tem que chamar a atenção, porque para um cara tão jovem, com tanta capacidade, ele não pode se perder nessas pequenas coisas. O que é? Ele fica correndo ali do lado Ele invade o campo, ele fica correndo do lado do gramado para marcar o jogador adversário. Tiveram que botar um delegado do lado dele para segurar, porque ele estava impossível ali no Scarpelli. Então, na juventude, né? 29 anos, os hormônios. Mas aí vai se perder, né? Porque ele está fazendo um trabalho, ele não pode pegar, é o tal do encher o balde de leite e aí dá o pontapé e derruba o leite todo. Então, calma, tá fazendo um trabalho excepcional, só elogios, mas se ele continuar fazendo o que ele faz ali do lado do gramado durante o jogo, eu acho que ele vai se perder um pouquinho. Ontem mandei, primeiro, trabalho, respondendo a pergunta, o leve favoritismo do Figueirense passa para o leve favoritismo do Camboriú, acho. Pela vantagem, né? A chance do Figueirense maior era Eu já discordava era desse leve favoritismo antes, viu, não, sinceramente. eu achava o Figueirense um pouquinho favorito, porque ia jogar o primeiro em casa, tem jogado bem dentro de casa, não jogou ontem e não reverteu. E acho que agora o Camboriú sai forte, até porque o Camboriú era para ganhar o jogo ontem. Sobre a questão do Luan Carlos, trabalho perfeito, mais uma vez ontem, planejou o time certinho, anulou as jogadas do Figueirense, fez o seu jogo de intensidade, o jogo físico, bem organizado. Mas eu mandei uma mensagem pro Faraco, estava escutando o jogo de casa, vendo pela televisão, e aí eu falei, o Luan Carlos está exagerando um pouquinho na beira do gramado. Porque é o seguinte, ele não pode se meter na frente do jogador adversário na hora que tem um lateral a favor do Camboriú e fazer assim. O cara não gosta.
não gosto. Isso aí muito no futebol. Ele é papel dele, né? O futsal tem muito disso. Eu acho assim, o cara ganha lateral, aí vai... tal. Ô, Chique, vai contra até o que ele mesmo disse, né? De Ele tipo é um assim, devolver o protagonismo aos atletas, aquela coisa. Ele é um Quando ele quase profissional- entra no campo, ele é um faz o profissional contrário do que que ele tá vai ter dizendo. futuro no futebol, está construindo sua carreira legal. Isso aí é um toquezinho, alguém aí da assessoria dele tem que dar um toquezinho, que não é legal para o profissional e nem para o espetáculo. E não é, isso não quer dizer, olha o técnico como vive o jogo. O técnico pode viver o jogo calado, olhando e chega no intervalo fala as coisas para os jogadores. Né? Ele passou um pouquinho do ponto mesmo, concordo com o Rodrigo. Mas agora, o Camboriú é favorito. Um pouquinho. Ô, Jéssica, e o Cambura saiu do Scarpelli ontem com uma vitória muito maior do que o que o placar mostrou, né? Esse Sim. 1-1, pô, dentro do campo a gente viu que o Cambura jogou pra fazer muito mais, né? O Camboriú foi mais inteligente em campo. Foi uma partida legal para pra gente poder analisar um jogo um pouquinho mais pensado, né? E ontem foram duas equipes que têm treinadores que gostam da parte tática, que preparam, né, os times para a parte tática e que conseguiram colocar em prática as suas ideologias. É muito legal ver esse combate aí de dois modelos de jogo tão estudados, né, com dessas duas equipes e com equipes que são limitadas. Então é muito legal ver esse trabalho. A gente vê realmente o trabalho do treinador ali quando tem uma equipe que é limitada para executar. Agora, o Camboriú poderia ter poderia ter aberto aí 2-3 no placar, né, com facilidade, até a hora que o Júnior Rocha começou a ajeitar o Figueira para o Figueira não sofrer tanto. Então, na verdade, o Camboriú estudou muito o Figueirense, entendeu quais são os caminhos de construção do Figueirense, que para mim são dois em especial, que é pelo Andrew e pelo Oberdan. Ontem o Andrew não estava, então para mim essa já foi uma falta muito importante para o Figueira, né? E fechando esses dois canais de construção de jogo, que é onde a bola chega no último terço, no jogo do Figueira, o Figueirense já não sabe muito bem como agir. Foi o que aconteceu ontem. Então aquela pressão gigantesca do Camboriú lá na saída de bola, né? Fechando o canal do Oberdan, para onde que o Figueirense vai jogar? Precisava acionar o John Clay, que foi da onde saiu o gol, né? Foi pelo lado direito que saiu o gol. Então o Figueira ele trabalha muito com triangulações, faz triângulos para poder fazer essa bola chegar lá no último terço e é pelo Oberdan ou pelo Andrew, né? E ontem sem o Andrew ficou muito difícil. E aí quando o Júnior Rocha percebeu, né, como tentar escapar dessa pressão desse jogo muito reativo aí do Camboriú, quase que deixou escapar o resultado, né? Então foi um jogo muito bem estudado, muito bacana. Acho que o Júnior Rocha vai repensar alguns caminhos para jogar lá, vai ter que repensar. Ainda falei hoje no debate. Quem sabe o caminho é poder liberar o Oberdan, né? Quando o Oberdan é extremamente sobrecarregado e já sabendo que o adversário sabe que ele faz esse papel de ser o caminho para o ataque, também é o caminho da defesa, quando ele organiza toda a defesa, talvez liberar o Oberdan para ficar mais atento à criação, não que ele não vai recompor, é óbvio que ele vai, mas não ficar tão prejudicado com essa parte defensiva e esse cumprimento tático da parte defensiva, talvez adicionando mais um jogador por ali, ou talvez chamando um lateral para fazer essa cobertura, ou um ponta, né, para ele poder pensar mais essas jogadas de ataque e encontrar outros caminhos para construir essa triangulação. Acho que isso é fundamental para o Figueirense tentar escapar desse favoritismo de um Camboriú que está muito bem e pode ser sim o time que vai para a final. Ô Faraco, a gente sempre elogia as coletivas do Júnior Rocha e tal, mas ontem, sinceramente, não sei se vocês concordam comigo, achei ele meio conformado demais, assim, sabe? Não só com o resultado, mas como a imposição do Cambura dentro do Scarpelli. Não sei se é porque ele tava meio gripado, assim, meio constipadão, assim, eu senti que ele tava meio assim, futebol é assim mesmo, tem dia que as coisas não dão certo, a gente empatou, mas tá tudo bem, e meio que não tá tudo bem, né? Até porque ele tem bastante problema fora do campo, né? O Andrew deixou a torcida do Figueira bem preocupada ontem, né? Talvez ele não tenha condição de jogo, né? Pra sábado. Eu faço uma leitura sobre essa entrevista. Hoje ele tá vendo o que aconteceu. Hoje ele tá assistindo o jogo e percebendo o que aconteceu. Onde que ele foi envolvido, onde que ele deixou de ser envolvido, onde que o time dele reagiu, onde que o time dele não reagiu, onde que ele poderia ter interferido. Porque ontem o vencedor tático foi o Luan Carlos, o adversário dele. O Júnior Rocha deixou de agir no primeiro tempo, mexeu bem no Figueirense para a volta do segundo tempo, mas quando o Camboriú deu a resposta de novo no segundo tempo, as respostas do Figueirense não foram satisfatórias. Então ele ainda estava entendendo, assimilando, assim como o time do Figueirense dentro de campo não conseguiu assimilar de forma rápida, o Júnior Rocha, acho que no dia seguinte é que ele vai começar a entender, opa, aqui foi assim, aqui. Porque ele vai entender, mas ele não teve
Leitura facilidade de entender durante o jogo, durante os 90 minutos, em combate. E isso só não fez muita diferença porque o Camboriú não foi tão eficiente assim na frente. Porque se tivesse para ter um vencedor no jogo, era o Camboriú. E não tem muito tempo, né, Chico, pra reverter. Sabadão, 4h30. Não tem, e a gente, pela previsão do tempo aí, o gramado pode estar pesado. O Figueirense tem dificuldade de jogar em gramado mais pesado, grama mais alta. Isso aí vai ser um aspecto favorável ao Camboriú. O Camboriú realmente não foi surpresa o Camboriú ter jogado tão bem ontem. O Camboriú vem jogando bem. No jogo da primeira fase, no Scarpelli, o Camboriú fez um segundo tempo muito bom. O primeiro tempo foi mais do Figueirense, o segundo tempo foi mais do Camboriú. E ontem, para mim, tirando 10 minutos do começo do segundo tempo, onde o Figueirense foi um pouquinho melhor, aí o Camboriú se ajeitou de novo, aí ficou um pouquinho o jogo mais equilibrado. Mas era porque o Camboriú fazer pelo menos mais um gol. A vitória ontem era... Bola na trave no final. 2 bolas na trave. Aliás, na verdade, foram 3 bolas na trave. Porque numa jogada, a bola bateu em 2 traves. Né, e correu ali atrás. Foi, aos 49 o cara manda aquele balaço na trave. Não, mas naquele lance das 2 traves, eu olhei e falei assim, eu tava no estúdio aqui fazendo plantão, eu falei, Figueirense campeão. Se não tomou esse gol aí, cara, pelo amor de Deus, tá com... Mas foi um bom jogo de futebol, com alternativas, é isso. O Júnior foi um pouquinho mais lento na leitura, na resposta que ele precisava dar durante o jogo. Show de bola, a gente vai descobrir o resultado disso no próximo sábado às 4h30 da tarde, com transmissão da NSC TV, além da CBN Floripa. Lembrando que o Figueirense não conseguiu reverter a vantagem do Cambura em casa e vai ter que fazer o corre lá em Balneário. Pô, que assunto legal, cara. Porra, legal. Receba! Fama instantânea, empresários, oportunistas, o fenômeno luva de pedreiro é a metáfora perfeita da vida de um jogador. Pô, legal. Bom tema. O que você acha, Chico? Sim! Cara, é isso aí. Comentem, certo. Porque a gente, claro, a gente tem uma empatia, a gente tem uma simpatia pelo menino, ele está construindo uma coisa do nada, sozinho. Agora, já tem um empresário aí querendo mostrar o caminho e a gente sabe que no meio, né, oportunistas tem cheio. Não estou dizendo que o cara é ou não é, não conheço bem a história. Mas o menino tem que... Isso é chato pra cacete. Porra, não posso me ver ali, cara. Inclusive porque eu não consigo tirar o olho. Mas o número... pronto, ele fica olhando pro retorno e não, fica assim... olhando pra cá, cara. Tá A câmera rolando, tá aqui, tá rapaz. rolando, cara. Ele se ama demais. Porra, se eu não me amar, quem é que vai me amar, cara? Porra. A Cris e meus filhos, né? Meu pai e minha mãe que me amam. Fred Mercury. O Fred também. E aí, então, tem que tomar cuidado. Esse menino aí é um fenômeno. O Faraco levantou uma lebre aqui, foi muito engraçada sobre o Luva de Pedreiro. Que ele tem uma coisa meio parecida com o Guga. Com o Guga, e é verdade, cara. Eu olhei assim, o Faraco, eu olhei assim... Eu não sei se carismático, né? assim... Mas é um o formato... sorriso. É um sorriso dele. O Guga aqui... não sei se é o queixo. É muito formato genuíno. do Formato de rosto. sorriso, assim, né? E assim, a espontaneidade, assim, pô, ele é muito, muito legal, cara. É um personagem que nessas coisas de redes sociais viralizou. E tomara que ele seja o beneficiário desse sucesso dele. E não um empresário ou quem quer que seja, porque o menino tem talento. Ele construiu isso sozinho, ele com os amiguinhos dele ali, cara. E bate bem na bola, hein? Pô, eu ia falar Bate isso. muito bem E na bate bola. bem na bola. Eu ia cara. falar isso. Ele bate na bola como muitos profissionais não claro batem. Claro que ele deve filmar aí umas 4, 5 vezes, mas mandar lá não Mas é tem não é profissional qualquer um. aí que pode bater sem falta daquela É, que não Não, faz. ele pode bate na- passar uma tarde toda filmando. Não, mas isso aí é Acaba a bateria do celular. o Luva de Pedreiro é a essência do guri que queria jogar bola, que não teve como achar um caminho. Ele é mas vascaíno, hein, Rodrigo? eu sei disso. E não Continuas tem- admirando? Claro. Vocês viram a cena com Total. o Dinamite? O Não, pai eu me dele? Coisa emocionei, linda, né, cara. velho? Me É emocionei. O pai demais. dele. O pai dele vascaíno, encontrou com o batendo Dinamite, palma, cara. caiu no choro como se fosse uma criança. É muito legal isso. Eu, sinceramente, esses vídeos aí que estão viralizando nos clubes também, isso aí é espetacular. Hoje, ele vai estar no Maracanã hoje, viu o convidado pela Gnabry? CBF. É. O Gnabry do Bayern de Munique Sim, imitando, né? Obrigado! É. Quer dizer, não é nem isso que ele fala, mas de toda forma, Você vê sensacional. como uma brincadeira vai mudar a vida do menino, da família dele, a família humilde, cara. É muito legal. Essas histórias são realmente bacanas, cara. Mas realmente tem que ter um cuidado, assim, porque esses fenômenos de internet... E por isso que eu falei da metáfora do futebol, Jéssica, porque se assemelha muito, né? Eu não lembro o nome dele agora, aquele guri do Palmeiras que surgiu agora na Copa São Paulo. Hendrick. Hendrick. Hendrick.
Eu lembro de uma entrevista do pai dele no Jogo Aberto, não sei, um programa desse da hora do almoço. E o pai dele falava assim, eu não sei o que eu vou fazer da carreira do meu filho, porque eu não entendo dessas coisas, eu não sei mexer com dinheiro, eu nunca tive dinheiro, nunca vi nada disso. E eu realmente preciso de alguém para me ajudar. Pô, bem e que aí o pai do Neymar podia ter essa ideia quando o Neymar surgiu, né? podia ter essa humildade de saber que não Dizer, sabe, olha, vou né? chamar alguém e tal, porque eu não sou muito bom nisso. Exato. Não, ele é bom para fazer dinheiro, isso aí ele fez mesmo, bastante. E o que está acontecendo com esse guri é a mesma coisa. Claro que são coisas diferentes, porque essa coisa da internet, ela é muitas vezes efêmera, assim, né? Ela passa do mesmo jeito que ela vem, é igual uma febre, assim. Espero que não, né? Não tô gorando o guri, porque ele realmente é muito carisma. Mas é difícil blindar, né? Porque vem um cara que pode ser ou não, o Chico falou, a gente não tá acusando, mas a impressão que dá, e até um outro fenômeno da internet, que é o Casimiro, que é vascaíno também, já meio que acusou logo. Falou, pô, esse guri já tinha que estar com uma casa melhor pros pais, já tinha que estar com um computador melhor, com um telefone melhor, e o que a gente vê é o empresário dele em bons restaurantes, não sei o que, no Instagram, postando uma vida Cara, que o guri ainda não tem, né? A gente tem que... E falando em nome dos dois, né? Sim. O Assim, nosso trabalho, não sei o sim. quê. Pô, que nosso trabalho, né, cara? O guri que tá fazendo a tudo. gente tem que torcer para que Deus ilumine o caminho dele e tenha alguém muito bacana ao lado dele. Mas eu acho bacana, antes que o diretor aperte essa corneta ali, que tá coçando a mão dele. Principalmente quando tu tá falando, cara. Eu não entendi Não o sabe porquê, a pressão cara. que é fazer esse programa aqui, ó. A Com a corneta aqui, ali. ó. Não, eu acho que o principal é que ele demonstra, na essência dele, o tamanho que é o Brasil e as pessoas Exatamente. que tem, sabe, no interior, que ninguém chega. A alegria dele comendo a grama, né, do São Januário, acho que foi? Foi no São Januário, né? E vestindo a camisa do Vasco. Cara, dá vontade de colocar os jogadores de cada clube num ônibus, mandar lá pro fim do mundo, do interior de cada estado, pra conhecer o que é. Cara, Mas teve muito jogador que passou eu por isso falo também, isso né, porque né, eu teve, mas Sim, assim, a teve, maioria, mas eu não sei se né? alguns esquecem Aham, o que sim. acontece, mas gente, em muitos lugares o futebol é a única alegria que o povo tem. Entende? E tanto para os meninos quanto para as famílias é a única alegria se reunir para ver o time jogar, fazer um gol. E eu acho que esse cara, pô, tomara que Deus ilumine o caminho para que ele e a família dele tenham muita coisa Para bacana. aguentar também essa Suporte questão da fama, porque a fama é uma coisa... e cabeça O Vasco, também o pra- Vasco pra- parece que vai abraçar pra trabalhar ele, isso. né? Parece que sim, né? Tomara que o clube abrace ele, sabe? Tomara que o clube abrace. Show de bola. Todo sucesso aí pro Luva de Pedreiro. Receba! Você sabe por quê, o Luva Pedreiro? Porque ele imita os jogadores europeus Então, no frio, é isso aí? Isso. Ele via os jogadores Ah, da Europa sensacional, jogando cara. com Que luva massa, cara. e ele queria achar uma luva pra ele. E aí, onde que ele conseguiu achar foi numa loja de pedreiro. Material de E construção. daí ele comprou uma luva de pedreiro e aí o pessoal ficava tirando sarro dele, fazendo bullying, porque ele utilizava uma luva de pedreiro. Não, é demais, né, cara? Ah, demais. Rapaziada demais. deve estar meio, porra, olha luva de Pô, pedreiro, parece chegou. que deu certo, né? O arroba luva de pedreiro. Chico, por favor, Não, já tô tirei, tomando. já tirei. foi? Ah, Faraquinho, acho agora. então vai. É? Já de novo? Jéssica, não. Já A Jéssica foi a rodou. primeira. Já rodou de novo? Vento Sul. Eliminações, confusões, demissões. Até quando vai o astral, o inferno astral do Havainha? Chico Lins. Parece não ter fim, né, cara? Cada dia A gente essa tá falando, novela a ganha gente né, tem o William Contextualizando. Thomas aí. O William Thomas, quando ele chegou aqui, todos nós elogiamos, todos. Buscamos informações, né, cada um com as suas fontes. E era uma expectativa muito grande para a chegada desse profissional. Um profissional que tem um cartaz no mercado. E o William Thomas, cara, ele está meio devagar no processo. Hoje a gente esperava uma série de decisões, de determinações, ou já planejando um futuro, e algumas... A aparição dele hoje para os meios de comunicação, para o torcedor havaiano, ele falou do alemão, que a gente já sabia que ia sair, falou da aposentadoria do Betão, que a possibilidade de ficar no clube, que a gente já sabia, e falou na permanência do Barroca, que não estava sendo questionada, pelo menos só os torcedores estavam. Acho que nós da imprensa, a gente não levantou essa possibilidade. Então, quer dizer, não trouxe nada de novo, falou da dificuldade de contratar, a gente já sabia. Falou que tem jogadores que levam 20, 30 dias para uma negociação e depois dizem não para o Avaí. Isso não existe, isso, negociar 20, 30 dias o jogador, só se for uma novela daquelas do Pedro, que é um cara, na Europa, uma janela de transferências, um Mbappé com o Real Madrid, isso aí. No Avaí não tem, você 3, 4 dias, o jogador não quer vir, um abraço, vai buscar outra opção, até porque o Avaí não tem muito tempo.
Então eu fiquei um pouco preocupado, o torcedor na repercussão das redes sociais ficou preocupado porque no dia de hoje, faltando 2 semanas para começar o campeonato, o Avaí não tem um time preparado para a Série A, minimamente preparado. Quer dizer, hoje o Avaí, com esse time que está na Série A, com esse time de hoje, o Avaí não chega a 25 pontos. Não chega a 25 pontos. É outro patamar. E a gente está falando de um Avaí que foi eliminado, perdeu a Recopa Figueirense, perdeu a Copa do Brasil para o Ceilândia e não classificou para a semifinal no campeonato que ele tem um maior orçamento disparado. Então, é preocupante a situação. E a presença do William Thomas hoje foi um pouco que decepcionante, porque ele não deu nada assim, olha, vamos trocar alguns jogadores, vamos trazer jogadores com força e velocidade, como ele prometeu quando ele chegou. E a força e velocidade foi Bressan, Cortez, Muriqui, Morato, que não são jogadores com essa característica. Esse Bressan tá jogando, realmente eu não consigo entender, cara, sinceramente. Com todo respeito ao profissional. E não são jogadores baratos, porque são jogadores que chegaram a um patamar na carreira que eles têm um mínimo aí. Assim, eu não vou falar de valores, mas não são jogadores baratos para o patamar do Avaí. Então, acho que muita coisa tem que ser feita e refeita no Avaí. E não só por ele, pô, você tá surgindo o guri lá, o Arthur Chaves, pô, tem tudo pra lançar, tá indo bem, entrou bem, sabe, pô, deu conta do recado. Aí você interrompe o trabalho pra botar um cara que, sabe... Que ele já sabe que não vai ficar. Exato. Que é o alemão. Sabe que não vai ficar. O alemão jogou vários jogos e a gente Qual é a explicação, sabe? Acho que Lourenço, com todo respeito, jogou e todo mundo sabia que não ia ficar. Pois é, eu acho que o ponto é esse. Tu ia perguntar, pode perguntar. Não, pode seguir. Mas assim, só pra, daí tu conclui. A impressão que eu tenho nessas reuniões, assim, sabe já teve aquele chefe que o cara faz uma reunião pra marcar outra reunião? E que ele não tem muita novidade pra apresentar, daí ele, então a gente tá reunido aqui porque a gente precisa se reunir e tal. Pô, mas a gente já tá reunido, cara, fala, velho, o que vai acontecer, sabe? Tipo, e parece que ele não tem uma novidade pra apresentar. E aí esse background dele, de tipo assim, quando ele chegou, todo esse cartaz, você fala, pô, o cara deve ter repertório, né? E parece que não tem, cara. Então, César, eu acho que o William, assim, criou uma acho que toda a atmosfera do Avaí no ano passado criou uma expectativa por algo, por um novo projeto, por outras ambições, uma reformulação do elenco, ficar na Série A 4 anos, então significa que vai ser um trabalho a longo prazo, quer trazer jogadores mais jovens, quer formar um time competitivo, sabendo que é muito difícil a Série A, sim, mas com a ambição de permanecer na Série A. Então isso tudo criou uma atmosfera que as ações do Avaí a partir daquilo ali, em nenhum momento se justificaram, né? Ou justificou essa expectativa do torcedor. E aí hoje o William Thomas, ele se reuniu, falou 1 hora e pouco, sei lá quanto tempo foi, 40 minutos, não sei, e a gente extraiu o quê? 3 informações, que o Alemão não fica, que o Barroca fica... 3 informações que a gente já tinha, né? E que o Betão vai ficar no clube. Tá, bacana, mas esse era o momento dele trazer... de contratação que a gente já trazer esse também. alento, né? Por que a gente cobra? Cadê a direção para falar com o torcedor? Para trazer um alento, para dizer, não, a gente sabe onde a gente está indo. Aí ele falou, não, confie no trabalho que vocês não enxergam, que é o trabalho interno. Pô, bacana, mas eu acho que com o time atual, com o que tem para fazer hoje, dá para fazer alterações e dá para ir além, dá para construir algo melhor do que está sendo construído, com certeza. E a gente sabe que o Avaí não tem intensidade, a gente comentava no debate, tem jogadores acima da idade, que deveria ter jogadores mais jovens, que deveria ter jogadores com outras características, que a Série A vai exigir intensidade, que o Barroca não está fazendo a escalação correta, ou enfim, na nossa visão, na minha visão. Então, a gente tem vários pontos que é do departamento de futebol, que é análise de perfil e contratação, e dentro de campo também, que aí se refere mais ao Barroca, que o Avaí poderia estar fazendo melhor, com o que tem hoje. Né? E acho que ninguém estava cobrando que o Avaí trouxesse uma super contratação, que sabe que não tem como. Mas são vários pontos que não deixam, que fazem o torcedor perder a fé. E acho que essa entrevista de hoje não ajudou em nada para recuperar essa fé do torcedor. Ô, Fanaco, falando em contratações, ponto que a Jéssica trouxe e o Chico também, de dificuldade de trazer, tem um tempo ali, não quer bem, enfim. Por que você acha que o Avaí, esse projeto do Avaí de Série A não era para ser minimamente mais atrativo para jogadores? Porque, pô, todo mundo quer jogar uma Série A, né, cara? Como é que o Figueirense, por exemplo, fazendo a comparação com a dupla aqui, consegue montar um elenco de jogadores interessantes para um projeto de Série C e esse projeto de Série A não brilha o olho de jogadores? Porque não é só o Avaí que não tem dinheiro, cara. Pô, você pegar dos 20 clubes da Série A, e quem é que tem dinheiro sobrando? Não, e o pior de tudo, o laboratório para isso Interrogação. Passou, né? O laboratório era o estadual, passou, já foi, não se fez laboratório nenhum. Porque quando você contrata Cortez, Muriqui, Bressan,
Quando você já tem um Bruno Silva, um Jean, todos os jogadores acima de 30, o Bressan está chegando ali, né? Copete. Você está fazendo laboratório. Sim. Não houve uma experimentação de atletas que, de repente, possam ter chegado aqui no início do ano e aí o Avaí firma esses jogadores para uma Série A. Os que foram trazidos nesse sentido fracassaram. O Paulo Baia talvez seja um. O Cougo. O homem da bola parada, né? Bate bem na bola. O Cougo. Por que não o Luva de Pedreiro? Vamos trazer o Luva. Então, eu acho que o Thomas ele não chegou ainda no Avaí, tá? O Thomas que a gente esperava não chegou. Ele tá fora de time. O time da entrevista era quando o Avaí perdeu as classificações. Foi eliminado na Copa do Brasil e foi eliminado do Catarinense. Ali o diretor de futebol tem que aparecer para dar satisfação para a torcida. O que não está acontecendo, o que está acontecendo, pedir desculpas se for preciso. Ah, mas é esporte. Pedir desculpas se for preciso. E hoje ele apareceu para dizer nada. Quer dizer, o projeto da Série A, que é no dia 9 de abril, não começou ainda. É isso que ele disse para todo mundo. Porque quando ele não disse nada, o que a gente esperava hoje? Planejamento do Avaí é esse. Esses jogadores, esse, não vão seguir, os contratos estão rescindidos, a gente vai buscar um caminho e a gente está buscando esse perfil de time, esses jogadores já estão contratados, vão chegar para... porque assim, se coloca no lugar do Barroca. É o Barroca que tem que ficar, não é o Barroca que tem que ficar. Se coloca no lugar do treinador do Avaí, sendo ele Barroca ou não Barroca. O cara vai treinar que time? Se ainda vão chegar e ainda vão sair. Se o alemão está treinando, tem contrato, deve estar treinando, né? Cumprindo o trabalho dele, mas não vai ficar. Aí como é que é? Como é que faz para treinar? Para preparar o time para a Série A? Gente, como é que eu vou contar com esse cara que eu sei que eu não vou ter daqui? Não preciso ser muito inteligente para entender que o altura, planejamento está totalmente atravessado. O futuro do alemão já tinha que estar definido no sentido, ele vai para outro time? Entende? E o Avaí chegou agora e parece que agora vamos ver o que vai acontecer. E tem outra também que eu queria acrescentar, que é o seguinte, ele falou no meio da entrevista assim, quando o time perde, aí é o meu momento. No sentido de dar o carinho pro jogador, entendeu? De não... Porque o jogador está sendo criticado, tá tomando pancada, aí é que eu entro para meio que manter a confiança. Não, aí tá errado. Quem vai entrar nesse momento aí é o Marquinhos. Esse é o cara do vestiário. Sim, sim. O Thomas vai planejar e executar num nível acima, vamos dizer assim. Não, e no nível mais frio, né? Menos emocional. Essa parte da administração psicológica do vestiário, aí seria mais o Marquinhos. Quando mesmo. perde, entra para falar com a torcida. Aí tem que entrar, e não entrou. E uma coisa, né? A questão da... O Rodrigo lembrou, o Barroca também... Pode ter Tá feito... na mira do Rafa. Pode ter feito escolhas erradas, e fez, mas a montagem, o elenco é completamente desequilibrado. O Avaí tem 3 goleiros, 3 laterais esquerdos, 1 direito. Um monte de volante, nenhum meia. Volante, agora chegou o Lucas Ventura, que eu acho um bom jogador. O único que foge do perfil, porque todos são pesados. Pesado, por exemplo, o Bruno e o Jean, que são bons jogadores, mas talvez eles não se complementem. E o Avaí não tem Avaí não tem um meia. Sabe? O Avaí não tem um 9, vamos dizer. O Muriqui não é 9. O Muriqui é o falso 9, como diria o Bob. Né? O Rômulo gosta de jogar por ali, mas não é aquele 9. Segurar e tal. Então, o elenco é descompensado. E é isso, faltam 2 semanas pro maior objetivo do Avaí no ano, que é a permanência. E foi o que restou também. Um último É arremate. fundamental para os próximos anos, né? Um último arremate para a corneta. Se manter e tal. O último arremate antes da corneta, que já tá ali, ó. Pau, tá correndo! Eu tô fazendo essa crítica aqui em relação à direção. Acho que essa direção pode chegar, tem essas boas intenções e planeja, acho que um Avaí mais competitivo, tinha a ideia de realizar isso de uma forma mais fácil, mas demorou demais, tem demorado desde o início para fazer uma leitura correta da situação. Desde lá atrás, desde quando perdeu o primeiro clássico pro Figueirense, já começou fazendo a leitura errada. O Rodrigo falou uma coisa certa, timing. Isso aí no futebol é fundamental. Futebol é na vida, né? Em tudo. Quem vai agora? Jéssica. Vamos ver. Ai, meu Deus, mais que seja BBB. Tem um vídeo do PA hoje, Chico lindo do céu. Vida de goleiro. Rodolfo Castro vai do céu ao inferno em 90 minutos. Em menos, né? Demais, cara. Deu uns 20 minutos, eu acho, de um pro outro. Falta sorte ou qualidade? Um pouco menos que 90, né?
Mas assim, o Rodolfo poderia ter se consagrado ontem, né? Até tava segurando pra falar isso ali na minhas entradas. Falei, cara, que legal. Tomara que esse cara, né, pô, acabe com o jogo, pegue todas as bolas, pegou um pênalti, ficou no meio do gol ali. Como queria Galvão Bueno desde a Copa de 90, né? Desde a época do Goicoechea. Mas aí no segundo momento ali no gol do Cambura, ele falha, né? Não tem como falar que não. E realmente todo aquele mínimo de confiança que ele tinha readquirido vai por água abaixo, né, o Faraco? Eu sou um pouco cruel nessa. Cruel! Porque assim, o Rodolfo Castro ele já mostrou que ele não é confiável. Já mostrou pelo tempo todo, 2020, 2021, 2022. Ele não é um péssimo goleiro. Não, para péssimo goleiro não serve. Mas em alguns momentos cruciais ele tem falhado. É o tal do lance lá em Caxias contra o Juventude. Sempre que apertou numa Série C no ano passado. E novamente falhou no momento em que o Figueirense precisava muito de uma segurança, de um goleiro confiável. Esses dias eu fiz uma crítica, o Figueirense não assimilou bem, né, internamente, que foi a vinda do Wilson. E todo o marketing em cima do Wilson, quando o maior marketing que se pode fazer com o Wilson é tê-lo em campo, sendo o cara que o Figueirense precisa. E tudo bem, o acerto com o Wilson foi para a Série C do Brasileiro, mas queira ou não queira, essa vinda do Wilson, ela coloca ainda mais pressão no Rodolfo Castro. Claro. Porque essa crítica que eu fiz ali atrás, né? Espera, né? Não que dá não pra foi, jogar. que não foi uma crítica para ferir de morte o Figueirense. Não, o Figueirense está completamente errado. Não é isso. Essa crítica ela vai pintar. Daqui a pouco o Rodolfo Castro vai falhar de novo, o torcedor vai virar para a diretoria e vai falar, pô, contrataram o Wilson para bonito? O Wilson era para estar em campo, defendendo o Figueirense nas semifinais, na final do Campeonato Catarinense. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Já se sabia que o Rodolfo Castro não era o goleiro para ser o titular do Figueirense. Já se sabia, antes do Wilson chegar. Eu falo isso desde o ano passado, quando veio o Emerson Júnior, da base do Inter. Começou jogando, era um jovem, precisava de rodagem, tal, minutagem, essa coisa toda. E de repente ele saiu e o Jorginho tirou o Emerson Júnior, voltou o Rodolfo Castro, que tinha falhado já no ano anterior. E aí ele fez a Série C toda, e com muitos altos e baixos. Eu acho que o Figueirense, e vem falando isso há bastante tempo, precisa de um goleiro mais confiável. Eu acho que a palavra é essa. E ontem, se o Léo Campos, lateral esquerdo se ele tivesse visto a disputa de pênalti do Figueirense contra o Camboriú, contra o Cuiabá, ele tocaria no canto. Ele bateria no canto. Porque o Rodolfo, isso aí pode ser até uma estratégia do treinador de goleiros. Cara, para no meio do gol. Porque a chance hoje está todo mundo batendo ali, pode ser. E, com todo respeito, o cara bateu no meio do gol, a bola bateu no Rodolfo. Mérito, ok e tal, mas a bola bateu no Rodolfo. Uma bomba no meio. E ele falhou no gol. Meio que ele tentou desviar, mas não conseguiu. Não, mas ele fez até assim mesmo. Foi meio que se defendeu. Foi uma porrada. Mas eu acho que o Figueirense precisa. Eu acho que ele é um bom profissional, me parece ser um grande cara, mas em termos de confiança, eu acho que a palavra certa que o Rodrigo usou, confiança, confiabilidade, ele deixa a desejar. E a sombra do Wilson, cara, você acha que atrapalha mais do que ajuda? Ele sabe que não vai jogar, quer dizer, ele sabe que o Wilson, ainda mais com todo esse aparato de máquina, e além que o Wilson é muito mais goleiro, então ele deve imaginar que não vai seguir sendo titular. Não temos tempo para mais nada, diretor? Ou quer mais um assunto? Mais um? Saideirinha? Boa. Sou eu agora, né? Sou eu, né? Toca a ficha. É só mais um aqui? Rodolfo Castro. Nó tático. Isso aí a gente já falou, mas no duelo de jovens treinadores, o Luan Carlos deu aula para o Júlio. Aula é meio pesado. Mas o Luan Carlos... Aulas cria. O Luan Carlos ele fez uma leitura, uma estratégia de jogo melhor, né? E a gente viu no primeiro tempo, e se readaptou no segundo tempo quando o Júnior Rocha corrigiu. Então, nó tático é a frase feita, mas deu nó tático. Cara, e foi bom a gente voltar ao tema, porque quando vocês estavam falando, eu tinha esquecido. Essa semana, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o Abel Ferreira,
Deu uma bela de uma entrevista Eu no ainda não no Roda assisti, mas Viva. está guardada para assistir. Eu assisti, muito boa. E ele foi questionado sobre essa coisa do descontrole emocional dele na beira do campo. E é muito legal quando você vê o cara acusar Admitir. e falar assim, pô, realmente, eu preciso trabalhar isso, tá me atrapalhando demais. A minha família, a minha mulher, todo mundo fala, e eu não posso cobrar equilíbrio do meu jogador se eu não tenho na beira do campo. Pô, Ele vai ter E- um. ele é o vai ter- Luan, né? E tomara que o Luan tenha assistido. Ele, inclusive, vai ter umas aulas particulares com o Bernardinho. Tem um pouco mais de controle à beira da macoada. O Bernardinho não é mais técnico agora, né? Da Não, França. ele pediu demissão Pediu demissão. da seleção francesa de vôlei. Informou o Chico Lins. Jéssica, vamos finalizar então o Giro Total de hoje. Deixa suas redes sociais aí para as pessoas que Opa, querem te baita. seguir. Gente, Diz a minha aí que eu não arroba sei, tá? Jéssica Sescon no Twitter e arroba jessicasescon.a no Instagram. Tem que me seguir, gente. Quem não me seguir, olha, certamente está perdendo muita coisa importante. Um monte de desse seguidor mundo. essa semana que eu sei. Tweets do- twists Gente bombásticos. de categoria. Faracone, Instagram, Twitter. E vem programa novo por aí, né, cara? Fala rapidinho. Não, tô pensando agora no TikTok, né? Que É, sabe como é que é? claro. Tem que meter uma dança lá e tal. Não, esse eu tô Vou fora. convidar o Chico Lins Não, pra tô fazer. fora. Dancinha eu tô fora. Pô, logo o Patrick, cara, É. não vai entrar no Pô, TikTok. e aí, Chuiz? Só que- É. Ah, tem esse lado aí. Boa. Posso explorar um pouquinho. É o arroba Rodrigo Faraco. Viralizar. É o arroba Rodrigo Faraco no Twitter e o arroba RC Faraco no Instagram. Show de bola. Chico Lins é o arroba chico.lins, é isso? Não, acho que é arroba Chico Lins no Twitter e Chico.Lins no Instagram. Pô, já quis te derrubar, tá vendo? Não tem problema, cara. E eu- Tá tudo certo. E eu sou o arroba César Cartoon no Instagram e no Twitter. E ó, lembrando que o último episódio do Giro Total foi muito bem na audiência. Nossa audiência está subindo cada vez mais no YouTube da CBN Deixa o Floripa. joinha lá. Então o nosso desafio para esse vídeo aqui é chegar a 1000 views. E para isso a gente conta com com o seu compartilhamento, cara. Você tá curtindo o Giro Total? Apoia o nosso projeto aí. Deixa o joinha, pega esse link e joga no grupo da pelada, no grupo do trabalho, no grupo da família, porque daí você ajuda a família Giro Total a Estamos crescer. Tentando aí um Cada empresário vez aí, mais. empresário de luva de pedreiro, pra ver se dá uma Vamos tentar trazer o Luva de Pedreiro. Né? Fechou? Então por hoje era só. Semana que vem tem mais Giro Total. Tamo junto e segue o jogo.